Fala galera, observar a natureza, os elementos que compõem. Já pararam para observar o quanto elas não falam de Deus? Pois bem, no vídeo de hoje vamos descobrir tudo que a natureza revela sobre o Criador. Bom, para a gente começar bem do comecinho, a palavra criação vem do termo bará, que quer dizer tirar do nada. E olha, até se você aí for fazer qualquer coisa, for criar, for inventar aí qualquer coisa, é interessante pensar que a gente vai inventar, ou seja, vai criar alguma coisa partindo de algo que já existe. Até se você for fazer um desenho, usar a sua imaginação aí para fazer um desenho, você vai se inspirar em alguma coisa, claro, que já exista, não é? Pois é. Apenas sente o universo, pelo menos até onde já se tem estudos, né? Ele foi tirado assim simplesmente do nada. Não existe nada anterior ao universo como um todo, né? Que venha a ser a inspiração do universo. Não existe. E o único ser que é capaz de tirar todo esse universo do nada tem que ser, com certeza, obviamente, muito mais inteligente do que, digamos assim, a inteligência que há no universo como um todo. E quem é esse ser totalmente inteligente? Deus. Reflexo da sabedoria e bondade de Deus na criação. Olha, tudo que existe na natureza, pode parar para observar que ela tem uma estrutura própria, um tempo certo para acontecer, e, e eles falam também, e ele reflete, só isso, ele reflete ainda a bondade, ela está ali porque, ela reflete a bondade, ela está ali porque ela está a serviço, tudo que existe na natureza está a serviço do ser humano. É para o bem do ser humano que está ali. Os alimentos que dali são retirados, os alimentos, todo o sustento do ser humano é retirado da onde? Da natureza. E se a gente observar bem, tem uma estrutura própria ali. Por exemplo, dia e noite. Dependendo da rotação da Terra, uma hora vai haver luz, que é o dia, outra hora vai ser as trevas, que é a noite. E por aí que o ser humano ele vai se organizando dentro de um tempo. Por exemplo, as estações do ano, então. Cada época do ano tem uma estação, de acordo, né, com a rotação e a translação da Terra. Então, os elementos mesmo da natureza tem uma época própria para poder dar os frutos da natureza, né? Tem uma época própria para dar, tem ali cada árvore, ele fornece um tipo de alimento, então tudo tem uma estrutura própria e uma regra própria, vamos dizer assim, para estar acontecendo. Tudo isso, minha gente, reflete então a sabedoria de Deus, que precisa de ali uma inteligência a mais para poder pensar tudo isso. Então, isso é a sabedoria de Deus que cria cada coisa a seu modo, que cria todas essas coisas para sustento nosso, né, do ser humano, e é para nosso sustento. Por isso reflete então a bondade de Deus para conosco, não é? Essa, então, seria a bondade e a sabedoria de Deus que se reflete aí na natureza. A interdependência na criação. Vocês já pararam para observar como uma coisa depende muito da outra na natureza? Vou dar um exemplo. É, Peguemos então uma árvore. Uma árvore ali com a sua madeira. A madeira em si, ela tem um potencial maravilhoso para se transformar em um utensílio da nossa casa. Às vezes um rack, uma mesa, enfim. Algum utensílio da nossa casa pode se tornar ali pode vir da madeira da natureza. Até um lápis que a gente usa aí para poder escrever, né? Vem ali de um elemento da madeira. E, enfim, então. Aí mas só que a madeira em si, ela é limitada, ela não tem inteligência para poder sair dali sozinha e se transformar num utensílio sozinha, ok? Ela precisa de uma inteligência a mais, que é de quem? Do ser humano, que vai pegá-la e dar forma a ela
para que ela se transforme num tecido. Então, uma coisa está dependendo da outra. Um outro exemplo. Você aí de casa talvez seja muito bom nas exatas, né? É um excelente nas exatas, mas é péssimo na área de humanas. Já eu aqui é o contrário. Eu sou péssima nas exatas, mas sou muito boa na área de humanas. Talvez você possa me ajudar me ensinando o que é das exatas, ao passo que eu posso ensinar você o que é da área de humanas. Então, um pode complementar o outro. Então, na natureza existe essa interdependência das coisas. Um pode complementar o outro. Isso na relação do ser humano com a natureza e, com o ser humano e o ser humano uns com os outros. E Deus ele coloca isso na natureza justamente para nos estimular o quê? A caridade. A gente se pensar, poder auxiliar o outro, ter a oportunidade de auxiliar o outro. Não ficar só em nós mesmos, mas sairmos de nós e ir de encontro ao outro, né? Pensar mais no outro. Então, seja isso que Deus quis, por isso que Deus quis colocar a interdependência de umas coisas umas com as outras. Tá certo? A beleza do universo. Você aí de casa já parou para observar o céu da sua casa aí? Não é belo contemplar o céu? Ou fica parado diante de uma paisagem natural? Não é encantador? Até se a gente for na própria plataforma aí do YouTube mesmo, pesquisar algumas paisagens, alguns elementos da natureza, você com certeza vai ficar encantado com o que vai ver. Isso por quê? Deus ele colocou ali na natureza é, a beleza. Esse é reflexo da própria beleza de Deus. Porque tudo aquilo que Deus faz, que Deus cria, é belo. Porque Ele é belo. Então, dele só pode sair o que é belo. Então, essa seria então a explicação, o porquê da beleza da criação. A hierarquia das criaturas. Olha, se a gente for no Gênesis ele vai relatar isso de uma maneira bem clara, né? Claro que por meio de uma analogia, né? A analogia dos 7 dias da criação, e que inclusive não foi exatamente daquela forma, mas o mundo ele pode ter vindo a existir, por exemplo, pela teoria do Big Bang. Vídeo que eu vou deixar aqui na tela final para vocês assistirem no final deste vídeo aqui, que eu explico isso, né? Mas o Gênesis, ele, de maneira alegórica, ele vai mostrar que Deus criou o mundo em 7 dias, certo? E nesses 7 dias ele tem uma hierarquia de coisas. Primeiro se cria a luz, de onde vem a nossa fonte de sustento, né? Porque sem a luz não há fotossíntese. Sem a fotossíntese não há as plantas. E sem as plantas não há alimentação do ser humano. Sem a alimentação do ser humano morre. Portanto, então, primeiro a luz, da luz vem o reino vegetal, do reino vegetal o reino animal, e do reino animal o ser humano. E o ser humano ele é o único que é criado de uma maneira diferente das outras coisas. Como quando Deus diz, faça a luz foi feita, né? Faça-se o mar e o mar foi feito. Mas quando ele chega no ser humano, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então somos feitos totalmente à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente tem uma dignidade muito grande. E afinal de contas, a gente pode observar que nós somos, com relação aos outros elementos da natureza, nós somos, de certa forma, superiores. Por quê? Porque temos uma inteligência a mais. Somos seres racionais, então a gente tem uma inteligência superior aos outros elementos da natureza. Por isso a gente pode dominar. Por isso, então, a gente está no topo da criação. E isso, minha gente, confere a nós uma certa responsabilidade, né? Porque a gente não, só por ser inteligente, a gente não significa que a gente vai sair aí usufruindo a bel prazer de qualquer jeito da criação. Isso não. A gente vai usufruir dela para o nosso benefício, mas contando com respeito por ela ser a criação de Deus. Por isso que eu deixei aqui um artigo para vocês lerem sobre
como os pensamentos bíblicos, né, e de alguns santos com relação ao respeito que a gente precisa ter com a natureza. Vale a pena você dar uma conferida aqui no link da descrição do vídeo. E então é isso, a gente deve ter um determinado respeito, porém a gente deve ter essa consideração, esse respeito com a natureza, né? E podemos usufruir dela baseada nesse respeito. Sábado e o domingo. Como eu disse, né, o livro do Gênesis ele é baseado ali, então, na alegoria dos 7 dias, né, onde o mundo é criado nesses dias. E no último, Deus descansou. É como se Deus dissesse assim pra gente, olha, assim como eu fiz, vocês vão, durante 6 dias, vocês vão trabalhar para o sustento, mas vai dedicar o último dia, no caso, naquela época, o sábado, então vão dedicar esse último dia a meu louvor. Afinal de contas, eu criei para vocês todo bem, dali saiu todo o sustento para vocês. Então, vocês também podem estar me agradecendo por essa criação. E, portanto, é através disso, então, é que o ser humano, também para o louvor de Deus, em agradecimento a Deus, a gente retira um dia do nosso, no caso, naquela época, o sábado, para que a gente possa dedicar a Ele ao louvor e adoração. Só que o ser humano, ele caiu no pecado e precisou ser redimido. Então, veio Jesus Cristo, nos redimiu, e ao terceiro dia, no caso no domingo, ele refez a criação, ressuscitou, vencendo o pecado e a morte. Então, refez a criação que estava caída por causa do pecado. Portanto, nesse dia, passa então a ser o 8º dia, o dia dedicado ao Senhor. Deus, então, no dia que o Senhor refez a criação, é o dia que a gente vai tirar para louvor e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Ok? Então, por isso, a gente celebra o domingo como dia principal. Então, galera, aprenderam mais sobre a criação, sobre os traços do Criador ali na criação? Então, já deixa aí o seu like, ok? Compartilhe esse vídeo, então, com mais pessoas, para que mais pessoas entendam como o Criador está presente na sua criação, para a gente criar aí mais uma rede cristã nesse mundo, tá certo? Mais pessoas que pensem na criação, no Criador. Então, fazer isso, você está sendo um bom missionário, tá ok? Se for novo no canal, já se inscreve aí no canal, porque aqui sempre tem muita novidade. Tudo que vocês pensarem a respeito do universo católico tá nesse canal. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e põe em todas, para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vão sair aqui no canal. Então comenta aí o que você achou do vídeo, o que é novidade para você, que foi dito aqui no vídeo que é novidade para você, o que você realmente aprendeu aqui com o canal. Se você ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários as dúvidas que eu respondo para vocês, tá ok? Olha, deixei aí também o link do meu Instagram, porque lá eu sempre vou estar postando vídeos eu deixo lá sempre alguns conselhos para vocês seguirem, que vão ajudar vocês a colocar em prática o que a gente aprende aqui nesse canal. Então, e é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima!